final mesmo é um final de reconciliação, né? A gente nunca esperaria isso. Mas duas famílias que brigam lá e tem os nomes, né, Montecchio e Capuleto, essas famílias acabam se reconciliando numa cena final. Pô, essa cena é muito bonita, é sempre marcante para mim. Hoje a gente vai ler um texto da Bíblia que ele é muito mais marcante do que a cena final de Romeu e Julieta, assim, para o meu coração. Eu preguei nesse texto aqui no Gol em 2015, e aí, poxa, nunca mais eu tive coragem de pregar nesse texto, mas aí hoje eu espero conseguir chegar até o final aí pregando, porque é um texto que toca muito mesmo no meu coração, um texto impressionante. Então gostaria que, poxa, você acompanhasse aí esse texto comigo. Por que esse texto fala muito ao meu coração? Porque ele mostra a cena de uma mulher que a gente nem sabe o nome dela, né? Assim, não está descrito o nome dela aqui, mas ela tem um encontro com Jesus e esse encontro foi registrado na Bíblia, na Palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, está registrado por toda a eternidade. É um encontro em que uma pessoa se arrepende diante de Jesus, e isso é bastante marcante para mim, porque eu sei que, assim, galera, os momentos em que eu vivi, assim, mais perto de Jesus, foram os momentos em que eu consegui ter a consciência que essa pessoa teve, assim, do seu próprio pecado, né? E às vezes a gente pensa assim, poxa, quais são os momentos mais marcantes da nossa caminhada com Jesus, né? E há muitos momentos realmente muito especiais e muito, assim, alegres e positivos e tal, mas há momentos de choro também, e na minha caminhada foi assim, em alguns momentos da minha vida eu me percebi totalmente mal, assim, totalmente vil, totalmente pecador, totalmente impossibilitado de me achegar à presença de Jesus. E esses momentos, assim, transformaram a minha trajetória mesmo como cristão. Poxa, eu gostaria então que esse texto falasse ao seu coração também. A gente vai ler capítulo 7 do Evangelho de Lucas. O Novo Testamento é maravilhoso, né? Os evangelhos são especialmente maravilhosos. Eu gosto muito do texto de Lucas, porque ele usa muitas parábolas. A gente vai ler um texto que é, na verdade, assim, uma história de Jesus, e no meio dessa cena, ele conta uma parábola, então a gente vai tentar acompanhar essa história. Eu vou lendo e explicando, beleza? Assim, tem muita coisa para ser dita nesse texto, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Esse texto, assim, eu medito nesse texto há muitos anos. Pô, esse texto é maravilhoso. Eu sou totalmente insuficiente para pregar esse texto, assim, eu sou totalmente limitado. Não estou à altura desse texto de modo algum, mas gostaria de compartilhar alguns detalhes aí do meu coração durante esses anos de leitura. Então a gente está em Lucas 7, a gente vai ler do verso 36 até o verso 50. Então se você puder deixar o texto aberto aí, poxa, e puder acompanhar comigo, vai ser maneiro. Se você estiver em casa, tiver uma Bíblia de papel aí, vai ser legal também. O texto diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. A gente tem, cara, uma cena que começa muito bem, né? Assim, essa cena começa emocionante para mim, porque você que conhece um pouco do Evangelho, se não conhece, vou te avisar agora. Na trajetória de Jesus, há um conflito entre Jesus e um grupo de pessoas que são os fariseus, beleza? E aqui o início do texto vai dizer para a gente que Jesus vai jantar na casa de um fariseu. Então, pô, é uma cena emocionante, a gente vai ver o que vai acontecer. E o texto diz de um modo espantoso para a gente que ele se reclina à mesa. Então o que acontece? Hoje em dia a gente senta à mesa, então, né, as mesas elas são altas, geralmente tem uma cadeira, a gente não senta na mesa, senta à mesa, não estou corrigindo ninguém não, mas é que você senta próximo à mesa. Aqui Jesus se reclina, porque nesse tempo as mesas não são como as nossas. Você já viu um quadro de Leonardo da Vinci chamado A Última Ceia? A Última Ceia de Leonardo da Vinci? Pô, então, eu não estou criticando o Leonardo da Vinci não, tranquilo? Assim, mas o Leonardo da Vinci, ele errou naquele quadro, em alguns sentidos. Ele acertou em muitos também, né? Parece que o quadro tem toda uma disposição, assim, métrica interessante, né? Que é um teorema matemático lá, né? Aquela percepção numérica de Fibonacci, né? Que ele encontra uma percepção numérica na natureza. Parece que Leonardo da Vinci reproduz aquilo no quadro. Se um dia você quiser pesquisar e tal.
O quadro é realmente assim, maravilhoso, mas tem 2 defeitos do quadro. Primeiro, a galera se assenta, né, atrás da mesa e na frente não tem ninguém, porque é um quadro, você tem que ver a cara das pessoas, né? E aí isso é esquisito, pô, ninguém senta só de um lado da mesa e do outro lado não tem ninguém, né? Você conversa só assim para os lados e na tua frente não tem uma pessoa. Como se eles estivessem apresentando um jornal, assim, né? Uma parada, pô, totalmente aleatória. E a segunda parada, assim, totalmente aleatória, é que aquele tipo de mesa não era a mesa que Jesus usava. A mesa que Jesus usava, ela era rente ao chão. Então não tinha cadeira, a galera deitava no chão. Hoje não tem ninguém aqui, eu vou fazer algo semelhante, beleza? A galera se tivesse mais gente aqui, eu não ia pagar tanto mico assim. A galera se reclinava assim e se posicionava. Geralmente, né, colocava os pés para fora da mesa, então, ó, a mesa está aqui onde está a minha Bíblia, beleza? Então a galera colocava os pés para fora da mesa, porque os pés eram sujos, né? E, pô, imagina você andando no chão, né, e pisando lá naquele chão sujo e tal, daquele tempo. E você entra na casa de uma pessoa, então, pô, é muito ruim você comer vendo o pé do cara ali na sua cara, né? Então você jogava os pés para trás, se apoiava para o lado esquerdo, né? Geralmente as pessoas são destras, geralmente nem todas. E aí você conduzia as coisas da mesa assim com a mão direita. Era assim que acontecia, a altura do chão assim, um palminho só mais alto que o chão, tinham as coisas colocadas lá para a galera comer. Então é essa cena aqui, beleza? Não é a cena da última ceia lá, aquela mesa não existe, nada daquilo existe. Então olha só, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Olha só o que está acontecendo. Então, nesse tempo, quando um mestre ia comer na casa de uma pessoa importante, essa casa ficava aberta. Então, essa mulher não é uma penetra, assim, não. A galera da cidade, do vilarejo, sabia que esse encontro ia acontecer. Então, tipo assim, hoje a gente não pode ir num lugar que tenha um evento, né? A gente pode ir para um lugar que tenha uma festa, sei lá. Nesse tempo, você não precisava ser convidado para ir nessa parada. Então, você chegava lá, simplesmente, e assistia aquilo que estava acontecendo naquele jantar. Só que, no caso, assim, você só não podia meter a mão nas paradas e comer junto. Você tinha que ficar meio de fora. Ao saber que Jesus está lá, uma mulher pecadora resolve ir ao encontro de Jesus. O que para essa galera aqui é estranho. Por quê? Porque geralmente na cabeça deles existe uma divisão assim: os santos não estão próximos dos pecadores e os pecadores não estão próximos dos santos. Você percebe que o texto vai dizer que ela é uma pecadora. Você sabe o que isso significa? Pô, cara, todo mundo é pecador, beleza? Você sabe disso já, não sabe? Romanos 3 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todo mundo pecou. Só tem um que não seja pecador, que é aquele que está nessa cena, que é Jesus Cristo. Esse é o único perfeito, esse é o totalmente santo, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tirando Jesus, todo mundo é pecador. Mas o texto diz que ela é pecadora, por quê? Porque ela é reconhecida como pecadora. Apesar de todo mundo ser pecador, aquela mulher é conhecida naquela cidade como uma pecadora. Então há várias possibilidades para aquilo que ela tenha feito, para que ela seja reconhecida como pecadora. O fato dela estar sozinha na cena já indica para a gente que é possível que ela seja pecadora num nível assim, de uma relação sexual, no nível da relação de casamento. Então ela é pecadora, reconhecida como pecadora nesse nível naquela cidade. Ela está sozinha, desacompanhada. Ela chega na cena e ela se coloca atrás de Jesus. Você percebe que ela leva um frasco de um perfume, que é um perfume muito caro. Então o frasco já era caro e o perfume caríssimo. Nesse tempo, se liga só, pô, nesse tempo não tem investimento, beleza? Você não faz investimento na bolsa, você não faz investimento, sei lá, cara, pô, foi mal, se fosse Filipinho ia explicar melhor esse lance de investimento, não sei lá, né, CDC é investimento, né? Alguém me ajude aqui? Ninguém, beleza, depois você coloca no comentário aí que eu disse uma besteira. Nesse tempo, não tem essas paradas, então o que tem nesse tempo? Pô, se você tem um dinheiro guardado, você transforma isso numa joia, você transforma isso em algo que tenha valor. Essa mulher,
ela tinha esse perfume que ela poderia vender a qualquer momento e receber aquele dinheiro. Esse perfume aqui, alguns vão calcular como um perfume caríssimo, que às vezes custa assim 1 ano de trabalho de uma pessoa comum, trabalhando. Então era algo muito difícil de você conquistar. Talvez você nunca tivesse um perfume desse na sua vida. Não tem esses perfumes caríssimos aí, hoje em dia se vende, né? Perfume muito caro, geralmente eu não compro. Mas o pessoal vende esses perfumes caríssimos. É isso. Isso é como se fosse uma poupança, uma garantia. Ela pega essa parada e ela leva, e ela já leva com um objetivo. Ela se coloca atrás de Jesus, a seus pés. Segunda metade do verso 38, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Cara, olha só o que vai acontecer. Aquela mulher leva aquele frasco, sabendo que ela ia derramar sobre Jesus, ela vai com essa intenção com certeza. Aquele perfume caro, ela queria derramar sobre Jesus. Só que aí, de repente, quando ela se coloca atrás de Jesus, e o fato dela se colocar atrás de Jesus, mostra que ela também é uma mulher corajosa. Então, por mais que ela não tivesse coragem, olha só como é que é essa mesa, né? Jesus está aqui, reclinado para trás, beleza? E as outras pessoas estão à volta de Jesus. Então, quando ela fica atrás de Jesus, Jesus provavelmente não a encara, não olha para o rosto dela. Isso significa que ela não tinha coragem de olhar no rosto de Jesus. Isso significa que ela se coloca numa posição de tamanha assim, humilhação, de humildade, que ela acha que ela não pode olhar nos olhos de Jesus, mas ao mesmo tempo, ela tem que encarar o olhar de todo mundo que está à mesa, principalmente daquele fariseu, que sabe que ela é a pecadora, conhecida na cidade como uma pecadora, e daqui a pouco ele vai fazer um comentário. Ela se coloca atrás de Jesus, e o fariseu vai pensar no seu próprio coração assim, ó, verso 39, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Então percebe, ele pensa isso, ele não fala em voz alta, mas ele pensa, se este homem, a expressão este homem aqui no grego, nesse texto original, é pejorativa, beleza? Se esse cara, pejorativo, se esse homem fosse profeta, Jesus não é um profeta. Lembra daquela cena? Os discípulos chegam para Jesus, Jesus fala assim, quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que você é profeta, um mestre, outros dizem até que você é João Batista. E quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai dizer para Jesus assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não é um profeta, Jesus não é um mestre, Jesus é muito mais. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem diz assim, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. A expressão, se este homem aqui nessa língua, e que tipo de mulher, mostra toda forma de preconceito, incompreensão, raiva, violência, que fazia parte do coração do fariseu. Essa mulher, ela se coloca atrás de Jesus, ela não tem coragem de olhar nos olhos de Jesus. Essa mulher tem que encarar os olhares daquele fariseu, julgando a sua atitude. Verso 40, Jesus diz, olha só que coisa impressionante. Até aqui, galera, essa cena é totalmente silenciosa. Totalmente silenciosa. Ninguém disse nada até aqui. Imagine o tamanho do silêncio, transformando aquilo em constrangimento, pelo fato de que a única coisa que se ouve não são palavras, mas é o choro de uma mulher reconhecida na cidade como pecadora, que se coloca aos pés de Jesus, começa a chorar diante dos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Para pensar, cara, para você ter lágrima suficiente, para você limpar o pé de uma pessoa, você tem que chorar bastante. Então a única coisa que se ouvia nessa cena não eram palavras, mas era o soluço daquela mulher chorando. Ela ainda desenrola o cabelo, o que para essa galera aqui é um ato totalmente escandaloso. Então nesse tempo, só o marido que tocava no cabelo da própria mulher. A mulher tinha que tantas vezes esconder os cabelos. Isso mostra também por que ela era considerada uma pecadora.
A mulher, ela tinha que esconder os cabelos das pessoas, preso. O cabelo solto da mulher pertencia ao marido. Ela solta seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Agora, verso 40, Jesus quebra o silêncio daquela cena totalmente constrangedora para as pessoas daquela cidade, mas não para Jesus, E Jesus diz o seguinte: Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão, eu tenho uma coisa para falar para você. Verso 41, Jesus vai contar uma parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Qual o contraste aqui, né? Olha só que coisa maravilhosa. Jesus vai explicar para Simão por que ele entendeu aquela cena de modo totalmente errado. Ao explicar para Simão, Jesus conduz a história de um jeito em que Simão, o fariseu, tem que concordar com ele. No segundo julgamento de Simão, Simão julga bem, mas no primeiro julgamento ele julga tudo errado. Agora Simão julgou bem, agora ele entendeu bem. Quem é mais perdoado é aquele que mais ama. Em seguida, verso 44, virou-se para a mulher e disse a Simão, cara, olha só que coisa linda, né? Cara, essa cena é maravilhosa demais. Silêncio, só choro e constrangimento naquela cena. Jesus, até então, não tinha olhado para a mulher que chorava a seus pés e que enxugava os seus pés com os seus cabelos e que beijava os seus pés. Agora, Jesus olha para a mulher e fala com Simão. A mulher agora recebe o olhar de Jesus, o olhar da pessoa mais amorosa de todas. Até aqui nessa cena, todo mundo julgava aquela mulher como alguém que certamente viveria a eternidade longe de Deus. Agora aquele que é o melhor amigo daquela mulher, olha para ela. Agora aquele que é o salvador daquela mulher, olha para ela. Agora, Jesus olha para a mulher e fala com Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Cara, entende o que Jesus está dizendo aqui? Um homem que estudou esse texto durante muitos anos, esse homem se chama Kennedy Bailey. Esse cara resolveu morar nessa região, e ele morou nessa região durante mais de 20 anos assim, da sua vida, um americano que vai morar na Palestina, e ele tenta entender por que Jesus disse essas coisas nesses textos e nessas parábolas. O Kennedy Bailey vai dizer que uma vez ele chega à casa de uma pessoa que o recebe, e ele estava achando que ele tinha sido bem recebido. E aí o guia dele fala para ele assim: cara, é melhor a gente ir embora dessa casa. E ele diz assim: pô, cara, por que a gente vai embora? Que tá legal demais, ó, tem comida, tá tudo legal, a pessoa está me recebendo muito bem. Aí o guia fala para ele assim, ó, 2000 anos depois dessa cena, o guia diz para ele assim: olha, quando você entrou na casa dele,
ele não te beijou. Isso significa que você não é amigo dele. Eu, se fosse você, não ia dormir nessa casa. Ou seja, tipo assim, cara, abre o seu olho, sai fora. Você não é bem-vindo nesse lugar. Você está achando que é, mas não é. O que acontece nessa cena é que um fariseu chama Jesus para a casa dele, mas esse fariseu chama Jesus para humilhar Jesus. A mulher vai para a casa do fariseu para ser humilhada, para se humilhar, para chorar aos pés de Jesus. Jesus traduz para esse homem que nessa cena você tem duas pessoas, uma que devia 500, 10 vezes mais do que a outra, e é essa que devia 500, 10 vezes mais, é essa que vai ser perdoada, porque ela ama muito mais. Verso 48, então Jesus disse a ela, Jesus olha para ela, fala com Simão o fariseu, Jesus continua olhando para ela e diz para ela assim, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas não podiam dizer isso, que o pecado de uma pessoa estaria perdoado. Só Deus pode dizer essa palavra. A salvação pertence ao Senhor somente. A gente lembra disso no livro do profeta Jonas. Jesus diz algo que ninguém pode dizer, que só Deus pode dizer, e Ele diz isso porque Ele é Deus, e Ele diz que a fé daquela mulher a salvou, e ela vai para sua casa em paz, depois de todos os anos de sua vida, de sofrimento, angústia, depois de todos os anos de tortura, depois de todos os anos de crítica, de preconceito, depois de todos os anos de humilhação, depois de todos os anos sendo tratada como lixo, essa mulher vai para casa perdoada. O coração dela agora está em paz. O coração dela agora está em paz. Os pecados dela foram perdoados. Amém. Cara, esse texto é maravilhoso demais. Uma única lição que esse texto apresenta para a gente, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A nossa resposta em amor a Jesus é diretamente proporcional à compreensão da nossa pecaminosidade. Tenta entender, a nossa resposta em amor a Jesus, ela é totalmente proporcional, diretamente proporcional à nossa compreensão do quanto que a gente é pecador. É isso que Jesus está querendo dizer nessa parábola. Tem um homem chamado John Newton, a história dele é impressionante. John Newton era um mercador de escravos. John Newton, ele capturava escravos na África, tirava aquelas pessoas da sua terra, da sua família, dos seus vínculos, transportava essas pessoas para um outro continente, fazia dessas pessoas escravos, deixava essas pessoas morrerem de todo tipo de peste, jogava os corpos dessas pessoas ao mar. John Newton era um homem totalmente perverso e maligno. As pessoas que conviveram com ele diziam que ele era um cara que blasfemava o tempo inteiro. O tempo inteiro John Newton blasfemava. O tempo inteiro o coração de John Newton era o coração de um senhor de escravos, de um mercador de escravos, um homem monstruoso. Um dia, no meio de uma tempestade, John Newton tem um encontro com Jesus Cristo. No meio de uma tempestade, ele se encontra com Jesus. A partir desse dia, a vida de John Newton é totalmente transformada. John Newton se torna uma pessoa decisiva na Inglaterra para que a escravidão acabasse na Inglaterra. John Newton conhece um homem que tinha um chamado, John Newton se torna pastor, John Newton escreve a música Amazing Grace, John Newton encontra um homem que estava na dúvida se ele seria pastor ou se ele seria um político. O nome desse cara é William Wilberforce. E ele diz para esse cara assim, cara, vai ser político, porque lá você vai conseguir fazer algo que eu não consigo fazer.
Wilberforce vai para o parlamento inglês defender a causa abolicionista como crente. Wilberforce é um dos responsáveis para que a escravidão acabe não somente na Inglaterra, mas em muitos outros países, por conta da influência inglesa nesses outros países. John Newton se torna um homem santo, porque ele entende, cara, o tamanho da vileza do seu próprio pecado. Lembra de Maria Madalena, a mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios? É a única que está diante de Jesus depois da ressurreição. É aquela que vai para o seu sepulcro, limpar as feridas de Jesus e cuidar de Jesus quando todo mundo tinha desaparecido. Lembra de Paulo? Paulo se reconhece como o maior dos pecadores. Cara, eu tenho certeza, essa aqui é a parada, é isso que eu gostaria que você compreendesse, isso é muito importante. Eu tenho certeza que essas duas questões, esses dois fatos estão intimamente ligados. Quando você olha para a vida de pessoas que são completamente santas e que dedicaram sua vida ao Evangelho e foram capazes de morrer pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo e como tantos outros santos que viveram nessa terra como peregrinos, como pessoas que foram perseguidas pelo nome de Jesus, você vai perceber o seguinte: há uma semelhança na vida de todas elas. Todas elas se reconheceram como as piores de todas. As piores de todas. Você entende? O apóstolo Paulo é aquele que vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Por que ele vai dizer isso? Porque ele consegue olhar para a própria maldade, para a própria vileza, para o próprio passado, e consegue reconhecer então um Deus muito mais grandioso do que todo o mal que ele cometeu. Assim tem que ser na nossa vida, meus irmãos. Assim tem que ser na nossa vida. Dentre muitos pecados que eu cometi, eu sempre compartilho esse, Cara, eu acho esse um dos piores, assim, de todos. Eu me lembro de ter visto a minha avó falecendo, assim, morrendo, por um câncer. E naquela reta final ali, foi uma pessoa que cuidou da minha vida, cuidou de mim, faria tudo por mim, morreria por mim, com certeza. Eu me lembro de eu ter pensado assim, poxa, eu tinha uma festa que eu queria ir com as pessoas da escola e tudo mais. E eu me lembro de ter pensado assim, poxa, eu espero que minha avó não morra nessa semana, porque é a semana da festa. Cara, é esse tipo de coração que Jesus alcança. É esse tipo de coração que Jesus alcança. A única aplicação desse texto para a nossa vida nessa noite: ame a Jesus como os perdoados que fizeram as contas dos seus inúmeros pecados. Ame a Jesus como os perdoados que fizeram as contas dos seus inúmeros pecados. A questão aqui, meus irmãos, olha só, a gente não precisa ser uma prostituta, a gente não precisa ser um vendedor de escravos, para a gente amar Jesus nesse nível de comprometimento, de amor, de dedicação e de compreensão da beleza e da bondade e do perdão de Jesus Cristo pela nossa vida e de compreensão daquilo que seja a cruz do Calvário. A gente não precisa ser uma prostituta, um vendedor de escravos. Pessoas, por exemplo, como uma menina chamada Elizabeth. Cara, olha a história dessa menina. Ela era filha de missionários. A vida toda ela foi crente. A vida toda ela teve uma vida certinha, muito bonita assim diante de Deus, na verdade. Ela sempre foi uma menina exemplar. Ela casa com outro missionário e eles saem dos Estados Unidos e vêm para a Amazônia, para a América do Sul, evangelizar uma tribo que era
considerada assim a tribo mais violenta de todas. Eles queriam levar a mensagem de Jesus Cristo para essa tribo. Por que eles fizeram isso? Por que Elizabeth faz isso? Porque ela entende que mesmo não sendo uma prostituta, mesmo não sendo uma vendedora de escravos, toda a maldade do pecado tinha feito morada no coração dela algum dia. E ela precisava de Jesus tanto quanto todos esses que eu citei aqui. Um dia, o seu marido morre evangelizando esses índios. Na verdade, ele vai ser atacado pelos índios, ele vai ser assassinado. O marido da Elizabeth é Jim Elliot, né, um cara muito famoso na história da fé. E ela, depois que seu marido é assassinado, ela dedica a vida dela para evangelizar os assassinos do seu marido. E eles se convertem. E o assassino do seu marido é batizado. E o assassino do seu marido se torna um líder na igreja. Essa é a história dessa gente, de pessoas que entenderam o tamanho da maldade que havia no próprio coração. Foi assim com David Brainerd, um cara totalmente exemplar, totalmente santo, assim, mas que sempre viu o seu coração muito mal. Foi assim com João Batista, meus irmãos. Cara, pensa na história de João Batista. João Batista teve a sua vida profetizada. A sua mãe fica grávida 6 meses antes de Maria, eram primas. Isabel e Maria eram primas. João Batista, ele vive como um profeta. O cara não se casa, o cara lê a palavra de Deus, se dedica, vive sozinho, come coisas que ninguém come, vive no meio de um deserto lá, fica pregando o tempo inteiro. Quando João Batista está diante de Jesus, no momento em que ele vai batizar o seu primo Jesus, o que ele fala para Jesus? Cara, como é que eu posso te batizar? Eu sendo quem eu sou? Como é que eu posso chegar perto de você, Jesus, sendo quem eu sou? Eu não sou digno de tocar na sua sandália, Jesus. Como que eu poderia fazer isso agora? Lembra de Pedro? Depois que se encontra com Jesus, depois de um grande milagre, Pedro se ajoelha e diz para Jesus assim: Senhor, fica longe de mim. Você não pode se aproximar de mim, eu sou impuro, eu sou sujo, eu sou imundo, Senhor. Como é que você vai chegar perto de mim? Eu tenho certeza que isso não está distante da gente, irmãos. Tenho certeza. Eu me lembro que, quando eu li, né, sobre o avivamento que aconteceu na África do Sul, década de 1960, alguns missionários foram evangelizar uma tribo Zulu. Esses missionários confessam depois que, apesar deles estarem dedicando a vida deles a evangelizar essa tribo Zulu, eles ainda guardavam alguma coisa de preconceito no coração deles, porque eles foram criados num país em que a legislação dizia que o branco era mais importante, superior. Isso era ensinado na escola. Eles dizem que antes do avivamento acontecer, eles se arrependem. E eles dizem, cara, que nos cultos em que o arrependimento aconteceu, você não ouvia a palavra, só ouvia choro. Como dessa mulher diante de Jesus, ela não conseguia dizer nada. Percebe que essa mulher não pediu perdão para Jesus? Ela nem falou isso, cara. Ela nem disse assim: Senhor, me perdoa. Jesus olhou para o coração dela. Jesus disse: seus pecados estão perdoados, vai em paz, acabou. Acabou. Você está livre de todo fardo, você está livre de toda culpa, você está livre de todo medo, você está livre agora do inferno. Acabou. De modo mais prático, a gente tem que orar, cara, para Deus com clareza, mostrar para a gente o tamanho da maldade do nosso coração, o tamanho da nossa dívida diante de Deus. Isso certamente vai ser arrebatador, cara, vai transformar o nosso coração.
Isso certamente é o prenúncio do avivamento. Se Deus mostrar para a gente o tamanho do nosso mal, cara, e o tamanho da bondade dele com a gente, como que ele foi misericordioso com a gente vai amar Jesus acima de tudo. É isso que eu oro para que aconteça aqui no Gol, aqui na nossa igreja, para que a gente veja mesmo o tamanho da nossa maldade e veja aquilo que Jesus fez na nossa vida, né? Para que a gente o ame a cada dia mais. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. A gente só tem a Te agradecer pela Tua bondade e pelo Teu perdão, Pai. Como que a gente poderia se aproximar de Ti? A gente não sabe. A gente sabe que é por Jesus. Por que que o Senhor nos amou? A gente não sabe. A gente sabe que é por Jesus. Pai, obrigado. Mostra pra gente, Senhor, o quanto que a gente é mal. Limpa o nosso coração da injustiça e da maldade, da soberba, Pai. Faz com que a gente viva aquilo que a gente nunca viveu, diante da Tua presença, do Teu Santo Espírito, diante do Teu Filho Jesus. Que seja assim, amém, Senhor.